Seja bem-vinda à nossa aula dominando o efeito cromo. Antes de tudo, eu quero reforçar aqui para você que a parte teórica desse vídeo ela é mais importante do que a parte prática. Por quê? Porque se você não conhecer a sua cabine, o funcionamento correto dela, você não vai conseguir aplicar essa técnica no seu atendimento de mesa. Cada cabine, com o tempo, vai apresentar um tempo de cura diferente da outra. Duas cabines de diferentes profissionais, elas vão ter usos diferentes, degradações diferentes, ou seja, a que for menos utilizada vai entregar uma qualidade de luz e de polimerização melhor, e a cabine que está sendo mais utilizada, a luz vai se degradar com uma maior facilidade e ela não vai polimerizar no tempo que a outra cabine que tem um menor uso iria polimerizar. Essa também é a explicação para o fato de que você usa um tempo de curvatura X em determinado mês e após 6, 8 meses, você vai curvar o mesmo gel com o mesmo tempo de curvatura e ele acaba se soltando da estrutura, porque ele não polimerizou. A luz da cabine já se degradou e não atuou na secagem correta daquele gel, ocasionando descolamento no momento da pressão para fazer a curvatura. E o mesmo acontece com o pó cromo, que é aderido no top coat e revestido com uma segunda camada de top coat. Ou seja, se a primeira camada não estiver seca tempo suficiente, ela vai se unir ali com o pó cromo e vai dar um efeito de glitter, ao invés de um efeito cromado. Se o top coat estiver polimerizado em excesso, o pó pode até produzir um efeito espelhado, mas não vai conseguir aderir com a segunda camada de top coat que a gente usa para finalizar o nosso procedimento, porque a primeira camada já havia sido polimerizada em excesso. Como eu vou analisar a eficiência da minha luz da cabine? Você vai passar uma camada de top coat na sua própria unha e colocar para secar 8 segundos. Coloquei para secar, passei o meu dedo sobre o top coat e senti que ele ainda tem um efeito de goma, que ele ainda está viscoso, não secou a quantidade correta. Então você vai limpar essa lâmina, fazer uma segunda aplicação de top coat, levar na cabine e polimerizar 11 segundos, por exemplo. Pode ser 10, pode ser 9. Teoricamente, polimerizei os 11 segundos, coloquei o meu dedo sobre a estrutura e percebi que o meu top coat não tem mais goma. Não tem um efeito viscoso. Ele secou. Por ele ter secado um baixo período de tempo, ele ainda está propício a se aderir à segunda camada que vai revestir após termos aplicado o pó cromo. Com bastante cuidado para essa primeira camada e nem a segunda camada encostar na pele ou na área de cutícula, você vem aplicando o pó cromo sobre o top coat polimerizado. 10, 11 segundos, o tempo que você analisou que realmente teve um resultado satisfatório na sua cabine. Aplica esse pó cromo, remove o excesso com um pincel de cerdas macias para não causar ranhuras, porque ele não está revestido, então ele está suscetível caso você venha com uma escovinha, fazendo os movimentos ali de limpeza, pode arranhar e não trazer um resultado satisfatório. Com um pincel macio, remova o excesso do pó e vem aplicando a segunda camada do top coat. E agora a gente vai passar para a demonstração para vocês compreenderem como isso realmente funciona na prática. Iniciei higienizando a superfície do meu alongamento com algodão prensado e uma borrifada do pré. Bom, sempre usar PrEP sem água na composição. Caso você tenha dúvida se o seu tem ou não, confirme no rótulo da embalagem. Vou usar também o meu top coat queridinho da Fannails, top coat diamante. Eu amo ele para aplicar o pó cromo. Esse cromo é da Ellen Color, mais conhecido como asa de borboleta, e você pode usar o da sua preferência e não tem problema e não tem sugestão de marca, tá bom? Vou passar uma fina camada do meu top coat e vou esticar bem direitinho, porque o cromo, se você passar ele na superfície
do top coat e tiver algum defeito ali nessa superfície, ele vai realçar ainda mais o defeito, tá? Observe se o top coat tá bem esticado, bem alinhado, pois se tiver defeitinho, vai realçar ainda mais, tá? Tome bastante cuidado com pó e com pluma. Venho alinhando esse top coat sobre a minha lâmina, porque eu observei que teve um pequeno acúmulo ali na ponta. Então, para ficar perfeitinho mesmo, eu venho com meu pincel zero e alinho novamente esse top coat. Seco na cabine por um tempo de 10 segundos. Lembre-se bem das informações que eu passei anteriormente na parte teórica, tá? E venho aplicando com a minha esponjinha de maquiagem. Por que que eu gosto de usar essa esponjinha e não o dedo? A nossa pele, ela produz oleosidade, ela produz umidade, e eu não quero contaminar o meu alongamento, a superfície da minha unha com qualquer sujidade que possa estar na minha pele. Venho pressionando bem, suave, tá? Não precisa colocar muita força. É bom friccionar e certificar de que o pigmento está pegando em todas as partes da superfície da unha, seja ela na área da cutícula, na ponta, no meio ou nas laterais. Peguei mais um pouquinho do meu pigmento no potinho e apliquei novamente na superfície apenas para reforçar a cor. Com um pompom suave, um pincel suave, eu removi o excesso do pó apenas ali em cima da pele, na área da cutícula, para eu vir novamente com uma segunda camada de top coat, tá? Novamente, você passa uma camada fina, bem distribuída, bem alinhada, estica bem esse top coat para você ter total certeza que você vai ter um acabamento e um revestimento de toda a superfície desse pó. Caso contrário, o top coat não fique bem passado e não vai aderir da forma correta e pode descascar precocemente, tá? Venho alinhando novamente, tá? Sempre tomar bastante cuidado e ter bastante atenção para que esse top coat fique extremamente nivelado para dar um efeito impecável na finalização. E esse é o resultado. Eu pego uma microbrush com um pouquinho de prep ou um pouquinho de óleo de cutícula também e venho friccionando ali em toda a área de cutícula para remover qualquer resquício de pó que possa ter ficado na pele, tá? Para que esse top coat não grude, é importante que na hora de aplicar você não toque na pele. Na hora que você levar na cabine, vai secar o top coat e o cromo também aderido à pele e não vai dar um acabamento limpo na área da cutícula. Fiz a remoção da minha aplicação impecável do cromo para mostrar para vocês como não aplicar esse cromo. Apliquei meu top coat bem esticadinho, bem lisinho para não ficar nenhum detalhe. Alinhei novamente esse top coat e sequei na cabine por um período inferior a 10 segundos. Então eu não fiz a cura na quantidade correta para aplicar esse pó cromo. Então, quando eu toquei com a luva, vocês viram que ficou marcado? Parecia que ainda estava com uma goma. E quando eu fui aplicando o cromo, ele foi praticamente empelotando junto com o top coat. Então, quanto mais eu esfregava, pior ficava. E olha esse efeito como ficou. Ficou parecendo um glitter meio desbotado. Ali no meio vocês podem observar que ficou faltando pigmento e por mais que eu repassasse, não aderia porque esse top coat estava muito úmido, ele não estava curado na quantidade correta para eu fazer a aplicação desse cromo. Então eu vim removendo tudo com o algodãozinho prensado e o prep e fiz a aplicação novamente. Dessa vez eu vou curar em excesso esse top coat. Então a hora que eu vier aplicar o meu pó cromo, a minha superfície vai estar tão polimerizada, tão lisa, que o cromo ele não vai aderir de forma alguma. Vai dar um efeito semi-cromado, mas o pigmento não vai aderir à quantidade necessária e vai ficar um efeito meio transparente ali, não vai dar um efeito legal. Então essas duas últimas formas foram as demonstrações de como não aplicar esse pó cromo. É realmente super necessário que você conheça a sua cabine, que você teste essa aplicação do pigmento na sua mão, para depois você fazer esse tipo de aplicação nas suas clientes, para você não
ter um resultado que não te traga satisfação e, acima de tudo, não deixe a sua cliente satisfeita, tá? Então, é super importante que você treine, pratique em si mesma antes de aplicar no seu cliente, não apenas essa, mas quaisquer outras técnicas, tá? Porque assim você vai conhecer o seu tempo de cabine, você vai conhecer o seu produto.